Existe um nome que atravessou séculos, cruzou fronteiras, sobreviveu a perseguições, guerras e até tentativas de apagamento histórico, e ainda assim permanece vivo na devoção de milhões de pessoas ao redor do mundo. Um nome que a Igreja Católica carrega com orgulho desde os primeiros séculos do cristianismo. Esse nome é Jorge, São Jorge, o guerreiro, o mártir. Quando a Igreja começou a venerar São Jorge, os cristãos do Oriente já contavam sua história como a de um homem que preferiu perder honras, posição e segurança a negar Jesus Cristo. Ele viveu nos primeiros séculos do cristianismo, em um tempo em que professar a fé podia custar a própria vida. Com o tempo, a imagem de São Jorge enfrentando o dragão se tornou conhecida. Mas é importante compreender que, para a tradição cristã, o dragão representa tudo aquilo que tenta devorar a alma humana: o medo, a mentira, a injustiça, o desespero, a tentação e o mal que se apresenta de muitas formas. Por isso, sua história continua atual. Quantas pessoas hoje não se sentem cercadas por problemas que parecem maiores do que elas? Quantas famílias enfrentam lutas silenciosas dentro de casa, enfermidades inesperadas, contas acumuladas, angústias que ninguém vê? Quantos corações vivem cansados de batalhas invisíveis? E é justamente aqui que a vida espiritual encontra a vida real. Porque a fé católica nunca tratou os santos como personagens distantes, mas como testemunhas de que Deus continua agindo no meio das lutas humanas. E poucos santos compreenderam isso tão profundamente quanto o Padre Pio. Ele enfrentou combates espirituais intensos, longos sofrimentos físicos, perseguições, incompreensões e noites interiores profundas. Mesmo assim, insistia que a arma mais poderosa entregue por Deus ao cristão continua sendo a oração perseverante. Há relatos de filhos espirituais do Padre Pio que contavam como ele aconselhava pessoas aflitas a não reagirem ao medo apenas com preocupação, mas com oração concreta, simples e fiel. Para ele, muitas batalhas começam a mudar quando a alma deixa de se agitar e se coloca diante de Deus com confiança. Não por acaso, o Padre Pio tinha grande amor pelos santos guerreiros da fé, aqueles que testemunharam coragem quando tudo parecia perdido. Talvez você também esteja atravessando uma luta que ninguém entende. Talvez exista uma batalha dentro da sua casa, da sua saúde, das suas finanças ou do seu coração. Talvez você esteja tentando resolver tudo sozinho e se sentindo cada vez mais cansado. E foi exatamente sobre isso que o Padre Pio deixou um ensinamento que poucos conhecem. Existe uma oração especialmente poderosa para momentos de combate espiritual, e feita no dia dedicado a São Jorge, ela pode se tornar um ato profundo de entrega, proteção e renovação interior. Existe um detalhe da vida espiritual que o Padre Pio compreendia como poucos. Há dias em que a Igreja, ao recordar certos santos, convida os fiéis a contemplar virtudes específicas que podem ser reacendidas dentro da própria alma. Quando a memória de um mártir como São Jorge é celebrada, não se trata apenas de recordar um nome antigo, mas de pedir a Deus a mesma firmeza, a mesma coragem e a mesma fidelidade que sustentaram aquele servo de Cristo em meio às provações. O Padre Pio ensinava que Deus distribui graças em todos os tempos, mas o coração humano precisa estar desperto para recebê-las. Por isso, quando alguém se aproxima de um dia ligado a São Jorge, carregando medos, perseguições, desânimo ou batalhas familiares, esse momento pode se tornar ocasião de verdadeira renovação espiritual. Não porque exista magia em uma data, mas porque a Igreja santifica o tempo e transforma lembranças em caminhos de graça. O Padre Pio insistia: quando a alma reza com fé, humildade e perseverança, o céu nunca permanece indiferente. O primeiro mistério está justamente aqui.
Muitas pessoas pedem livramento, mas poucas pedem fortaleza. Pedem que a luta desapareça, mas não pedem a virtude necessária para atravessá-la. São Jorge não ficou conhecido porque evitou o combate, e sim porque permaneceu fiel no combate. O Padre Pio, marcado por sofrimentos profundos, repetia algo essencial aos seus filhos espirituais. Deus não promete ausência de cruz, promete presença na cruz. É por isso que a oração deste dia deve começar não pedindo fuga, mas firmeza. Antes de qualquer súplica material, o coração precisa ser alinhado com a vontade divina. Respire em silêncio por alguns instantes. Faça o sinal da cruz e reze devagar com reverência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte, eu me coloco diante de vós neste dia com humildade e confiança. Assim como sustentaste São Jorge na fidelidade em meio às provações, sustentai também a minha alma nas batalhas que enfrento. Por intercessão de São Jorge, dai-me coragem diante do medo, paz diante da angústia, clareza diante da confusão e perseverança diante do cansaço. Onde houver ameaça contra minha casa, colocai a vossa proteção. Onde houver discórdia, colocai reconciliação. Onde houver enfermidade, derramai consolo e força. Onde houver portas fechadas, abri aquelas que forem da vossa santa vontade. Livrai-me, Senhor, das armadilhas visíveis e invisíveis, das palavras maldosas, da inveja, do desânimo e de toda influência contrária ao bem. Revesti-me com a armadura da fé, da esperança e da caridade. São Jorge, fiel servo de Cristo, rogai por mim, para que eu vença primeiro o dragão que tenta habitar dentro de mim, a impaciência, a revolta, o orgulho e a falta de confiança. Padre Pio, amigo das almas sofredoras, intercedei por mim para que eu aprenda a rezar com perseverança e a esperar com serenidade. Jesus, eu confio em vós, nada temo, porque estais comigo. Amém. Perceba a profundidade dessa oração. Ela não se limita a pedir proteção externa. Ela pede também a vitória interior, e este era um ponto central para o Padre Pio. Ele sabia que muitos males ganham força quando encontram dentro de nós terreno de medo, rancor ou desespero. Quando a alma se entrega a Deus, algo muda silenciosamente. O inimigo perde espaço. Há um segundo mistério que poucos percebem. O combate espiritual nem sempre se manifesta em grandes tragédias. Muitas vezes aparece como cansaço constante, irritação sem motivo, divisão na família, perda de esperança, vontade de abandonar a oração. O Padre Pio via nisso sinais de que a pessoa precisava voltar às fontes da graça: confissão sincera, eucaristia, rosário e oração diária. São remédios simples, antigos e poderosos. Se hoje você sente peso na casa ou inquietação no coração, una essa oração a um gesto concreto. Acenda uma vela diante de uma imagem sagrada. Leia o Salmo 91 ou reze um Pai Nosso pela sua família. O céu trabalha também através de pequenos atos de fidelidade. E talvez o mais belo ensinamento seja este: São Jorge enfrentou dragões. Padre Pio enfrentou batalhas invisíveis. Você enfrenta lutas atuais. Em épocas diferentes, a graça continua sendo a mesma. Deus não abandonou os seus filhos. Quem reza com confiança entra em combate acompanhado. Agora, você já percebe que a grande força desta oração não está em palavras repetidas mecanicamente, mas na disposição interior com que ela é feita. O Padre Pio ensinava que a oração verdadeira nasce quando a alma deixa de confiar apenas nas próprias forças e se volta inteiramente para Deus. Muitos sofrem porque lutam sozinhos por tempo demais. Carregam o peso da casa, da saúde, das dívidas, dos conflitos e das preocupações, sem abrir espaço para que a graça de Deus sustente o coração.
Ao contemplar São Jorge, a Igreja nos recorda que a coragem cristã não é ausência de medo, é fidelidade apesar do medo. Isso transforma tudo. Talvez você esperasse que Deus retirasse imediatamente a batalha, mas pode ser que Ele deseje primeiro fortalecer você dentro dela. Foi assim com tantos santos, e foi assim com o próprio Padre Pio, que viveu anos de dores físicas e provações espirituais sem perder a confiança. O que fazer a partir de agora? Reze essa oração com recolhimento, de preferência diante de um crucifixo ou imagem sagrada. Faça o sinal da cruz lentamente. Entregue a Deus pelo nome aquilo que mais pesa sobre sua vida neste momento. Uma doença, uma pessoa distante, uma porta financeira fechada, um medo oculto, uma aflição doméstica. Fale com simplicidade. O céu não exige palavras difíceis, exige sinceridade. Depois da oração, permaneça alguns minutos em silêncio. Esse silêncio também é oração. Muitas vezes Deus consola sem ruído, orienta sem espetáculo e fortalece sem que percebamos na hora. O Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. Nessa frase existe uma escola espiritual inteira. Rezar é agir com fé. Esperar é confiar no tempo de Deus. Não se preocupar não significa indiferença, mas recusar-se a entregar a alma ao desespero. Se puder, una essa prática ao rosário, à confissão quando necessária e à participação na Santa Missa. São caminhos seguros que sustentam qualquer batalha humana. Creia com serenidade. Aquilo que hoje parece travado pode começar a se mover. O que parece escuro pode receber luz. O que parece pesado pode tornar-se suportável. Deus continua cuidando de você mesmo quando tudo parece silencioso. E se você chegou até aqui, talvez esta seja a prova de que o Senhor já começou a tocar o seu coração e preparar novos dias de paz. Se esta reflexão falou ao seu coração, inscreva-se neste canal e permaneça conosco. Peço também que compartilhe este vídeo com alguém que ame a história da Igreja, tenha devoção aos santos ou esteja atravessando um momento delicado. Agora, onde você estiver, procure um instante de silêncio. Se puder, feche os olhos por alguns momentos e coloque a mão sobre o coração. Respire lentamente e perceba que Deus está mais perto de você do que imagina. Ele conhece suas preocupações, vê suas lágrimas escondidas e sabe das batalhas que talvez ninguém mais entenda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco agora diante de vós com tudo aquilo que carrego. Entrego minhas aflições, meus medos, minhas dívidas, minhas dores físicas, minhas inquietações e as preocupações pela minha família. Nada vos é oculto. Vós conheceis cada peso que está sobre meus ombros. Neste momento, peço a intercessão de São Jorge, testemunha fiel da coragem cristã. Que sua firmeza me inspire a não desanimar. Que sua proteção acompanhe minha casa. Que sua fidelidade me ensine a permanecer de pé mesmo nos dias difíceis. Peço também a intercessão do Padre Pio, homem de oração profunda, amigo das almas sofridas e consolador dos aflitos. Padre Pio, apresentai ao Senhor minhas intenções mais urgentes. Rogai por minha saúde, por minha família, por minha vida espiritual e por todas as portas que precisam ser abertas, segundo a vontade de Deus. Senhor, afastai de mim todo o mal visível e invisível. Quebre toda influência negativa, toda discórdia, toda angústia persistente e todo desânimo que tenta me paralisar. Derramai paz sobre minha mente, serenidade sobre meu coração e bênção sobre meu lar. Se existe enfermidade, concedei força e cura. Se existe crise financeira, concedei providência e sabedoria. Se existe tristeza, concedei consolo. Se existe medo, concedei coragem. Se existe distância em minha família, concedei reconciliação. Eu renuncio ao desespero e escolho confiar. Eu renuncio ao medo e escolho a fé. Eu renuncio à inquietação e escolho descansar em vós. Jesus,
Eu confio em vós. Jesus, eu espero em vós. Jesus, eu entrego tudo a vós. Que nesta noite ou neste dia, conforme o momento em que esta oração me alcança, eu sinta a vossa presença agindo silenciosamente. Mesmo que eu não veja tudo mudar de imediato, que eu saiba que o Senhor já começou a trabalhar em meu favor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz. Você não está sozinho. O céu conhece seu nome, escuta sua oração e caminha com você.